Boa noite, amados colegas de estudo do Irmão Marcos, da nossa associação Irmão Marcos. A gente está bastante tempo sem se ver e confesso que sinto saudades, mas esse período forçado de distância é para o bem de cada um de nós. Nesse momento que o mundo está passando, nós podemos aproveitar esse momento da melhor forma ou ficarmos irritados com a situação. Então, a gente escolheu, por sugestão de um colega de vocês, um colega nosso de estudo, gravar a leitura do capítulo conforme nós fazíamos nas segundas-feiras. E vamos continuar fazendo, se Deus quiser, daqui a algum tempinho. Acatado essa sugestão do colega, eu vou tentar. Nunca fiz uma leitura compartilhada assim via vídeo, sem interação, então vou tentar, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, dos protetores de cada um de vocês, dos protetores até da nossa casa de oração, com a intuição deles, fazer a leitura do capítulo do livro que estamos estudando, chamado Os Mensageiros. Peço a bênção de Jesus para cada um de nós nesse momento e vamos começar. Como faz muito tempo que a gente não se vê, nós estávamos no capítulo 18, o capítulo onde André Luiz, Vicente, Aniceto estão no posto de socorro, conversando com Alfredo, com Ismália. Eles pararam lá na viagem deles do nosso lar, que eles estão fazendo, a caminho da crosta terrestre, para poder aprender e trabalhar já de fato com os companheiros encarnados e desencarnados. Tá? Então eles estão nesse posto de socorro e conversando com Alfredo, com Ismália. Ismália é a esposa de Alfredo, né, que mora já em planos superiores e que está lá nessa noite conversando com eles. O capítulo de hoje é o capítulo 19, o capítulo chama O Sopro. Sopro no sentido de assoprar, tá? Toda vez que falar o sopro nesse capítulo, não é sopro instrumento musical, tá? É sopro de fato assoprar. Eu vou fazer a leitura comentada e como a gente não vai ter a interação, que é o mais gostoso da aula, mas nesse momento estamos privados disso, eu vou usar uma linguagem um pouco mais simples, tá? E as dúvidas ou alguma coisa que eu falar que vocês não entenderem, até por eu não saber explicar, vocês podem anotar e daí quando a gente voltar, a gente discute essa dúvida, até porque esse é um capítulo bem interessante e que a gente pode aproveitar melhor depois. Mas vamos lá. Depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo respondeu: em virtude da tormenta iminente, poderiam demorar conosco algumas horas, seguindo amanhã ao alvorecer. Ou seja, Aniceto estava preocupado deles irem embora logo desse posto de socorro, porque eles queriam chegar logo à terra para que André Luiz e Vicente já começassem a trabalhar no plano espiritual, né? Mas o Alfredo falou: vamos esperar um pouquinho, passe essa noite conosco. E ao alvorecer, assim que amanhecer, vocês sigam para a Terra. Até porque lembrem-se que estava naquele problema iminente da Segunda Guerra Mundial e a situação, a vibração até nesse ambiente estava bem complicada. Vamos lá.
e com profunda surpresa ouviu afirmar: poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, samaritanos, aqueles que auxiliavam a todos, que chegavam recém-desencarnados da crosta terrestre, com as carruagens, lembra? Conduzidas por animais. No final do livro Nosso Lar, quem estudou com a gente pode ser que lembre. Que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores e, considerando as dificuldades de vulto que defrontáramos na caminhada longa rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. No início dessa obra, a gente relembrou que lá no Nosso Lar tem o aeróbus, lembram-se? Para transporte e locomoção lá dentro mesmo da colônia Nosso Lar. Também vimos a possibilidade de volitação. A gente se confunde, né? Às vezes a gente acha que só porque desencarnou, só volita, né? Não precisa de meio de transporte. Mas, mais uma vez, a gente vê aqui que ele vai emprestar o carro até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque em cada região a gente tem possibilidade de um tipo de veículo diferente do outro, tá? Vamos fazer a ideia como na Terra mesmo. Quando a gente está no mar, a gente não vai de carro, a gente vai de barco, de navio, de caiaque, de qualquer tipo de veículo, certo? Que seja navegável. Avião voa para todos os lugares da Terra, da Terra até certa altura. Aí o homem foi lá para trás e inventou que queria fazer a descoberta de outros planetas, da Lua. A Lua, por exemplo. Não se vai de avião até a Lua. Então, desenvolveram um foguete e através do foguete chegaram à Lua. Então, o que ele está falando aqui? Tem vários tipos de meio de transporte no plano espiritual. Esse, no caso, que Alfredo vai emprestar para essa caminhada, vai até certo ponto. E mais para frente, no desenrolar da obra, a gente pode descobrir novos veículos. Continuando aqui. Soube mais tarde que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar gravemente a situação, observou preocupado. Vamos virar aqui. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar um aprendizado ativo. O que ele queria? Queria já partir hoje para a Terra. Não queria dormir lá no posto de socorro, né? Vicente e André precisam. Vocês se lembram no começo que essa obra inteira vai se passar durante uma semana? Tudo que está acontecendo aqui ocorre em uma semana. O livro inteiro é uma semana deles vindo de Nosso Lar para trabalhar na crosta terrestre, tá? Será uma semana de trabalho. Então, eles não queriam mais perder tempo. Eles já pararam no posto de socorro. Vai dormir mais uma noite lá? Então, Aniceto lembra-se disso. Aí Alfredo sorriu bondoso, asseverando: quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda a parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece,
nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Olha só, que lição que a gente teve agora, né? Há sempre que fazeres em toda a parte. Então, sempre há trabalho, sempre. Onde existe essa vontade de cooperar, existe o auxílio de Deus e existe o trabalho. Sempre vai aparecer. E é legal a gente ver isso nesse momento que a gente está isolado, com medidas de restrição para sair às ruas. Então a gente vê que mesmo dentro de casa a gente consegue auxiliar. Como? Não sei. Cada um vai descobrir a sua forma de auxiliar os seus próprios parentes que estão junto de você, né? Que você nunca parou na correria, no corre-corre, para ajudar a sua mãe a fazer um arroz, ajudar a passar uma vassoura na casa. Então, há sempre que fazeres, né? Auxiliar, olha que legal. A gente tem utilizado bastante o WhatsApp, aquelas videoconferências para conversar com a família, porque ficar sozinho, sem fazer nada, acaba dando uma angústia, a ociosidade faz mal. Então, até se a gente descobrir, por exemplo, igual uns colegas meus descobriram que há uma possibilidade de jogar o stop, né, através do WhatsApp, fazer uma brincadeira divertida. Descobre essas coisas e divulga. Você vai estar fazendo um super bem para quem está lá em casa emburrado e ainda não descobriu coisas que possa fazer, né? De criativo, de estudos. Tem bastante estudo espírita acontecendo ao vivo, bastante live. E a gente não está desamparado nunca. É só você pesquisar, seja no Instagram, no YouTube, é a hora da gente estudar e compartilhar esses estudos. Continuando aqui. Aliás, falou Ismalha afetuosa, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito à lembrança de grave compromisso de trabalho, falou o administrador dirigindo-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos de sopro. Tá? Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Olha só, técnicos de sopro? Indaguei assombrado, antes que Ismalha pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Vamos lá ver a resposta dessa minhoquinha que fica na cabeça da gente, né? O que é um técnico de sopro? Como a gente falou lá no começo, do verbo assoprar. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo, atenciosamente. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramo-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. Comumente vivemos por lá, perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Ele cita aqui o sopro como uma ferramenta de cura. Uma ferramenta de cura terapêutica. E como ele citou aqui, ele vai atender com esse sopro curador os irmãos que estão em estado grave. Pois bem, gente,
Sopro curador. Não sei se tiver algum jovem aqui no grupo, não sei se vai lembrar daquele mertiolate que tinha que se enfiava assim e passava no corte que sua mãe passava e ardia, que não existe mais agora, na farmácia já tem o mertiolate que não arde. Então você passava, você tinha um machucado muito doído, sua mãe ia lá, passava, ardia, que era uma loucura. Com aquele amor todo de mãe, o que ela fazia? Assoprava, né? O amor em forma de sopro para aliviar uma dor, tá? Por que eu tô fazendo esse comparativo? Só para ficar mais próximo da gente, o que ele quer explicar. Sopro curador, qual é a diferença, né? Poxa, para que sopro curador se a gente já tem o passe magnético, que já trabalha com os fluidos do plano espiritual, os nossos espíritos desencarnados, os nossos médicos da espiritualidade, trabalham aquele fluido, combinam esse fluido com o fluido do médium, para que fique um fluido mais animalizado, para que possa curar-nos, né? Nós que temos o corpo já mais denso, então eles trabalham todo esse fluido e aplicam-nos através do magnetismo, sai todo aquele ectoplasma e através do fluido cósmico aplicam esse poder curador do passe. O sopro curador, para quem já tem uma habilidade maior de estudo, de trabalho com as terapêuticas de cura espírita, não digo cura espírita não, desculpa, de cura, tá? Porque Jesus Cristo não era espírita e ele utilizava o toque, a imposição de mãos, o sopro curador para aliviar as dores de todos que passaram por seus caminhos, né? Então, esse sopro é uma terapêutica magnética, né? De fluidos para curar determinadas enfermidades, ou no corpo físico, ou no nosso corpo perispiritual, ou mesmo no espírito. Vocês se lembram daquele médium de cura, até que vem sempre para Campo Grande uma vez por ano, e esteve no nosso centro, no Irmão Marcos, no ano passado? Ele é um exemplo de médium que utiliza com muita propriedade o sopro curador. No meu caso, quando eu fui atendida por ele tirou os meus óculos e, em vez de impor as mãos, ele assoprou os meus olhos, né? Eu tenho muito problema na vista, na córnea, então ele utilizou. Alguns de vocês que passaram por ele tiveram a imposição das mãos, outras a oportunidade de receber esse sopro curador. Então, só pra gente também aproximar de que a gente já viu sim esse sopro curador. Alguns médiuns eu já vi na nossa câmara de passe utilizando o sopro. Quando a gente tiver a oportunidade de estar juntos lá ao vivo no estudo, daí até gostaria de pedir para que vocês que utilizam explique pra gente com mais propriedade sobre o que sente ou o que quer transmitir com o sopro, tá? Vamos continuar aqui que ele vai explicar bem melhor. Mas, semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando a minha surpresa. Nosso interlocutor pensou alguns instantes e respondeu atencioso. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas, com vantagens prodigiosas, tá? Então, o passe, conforme a pessoa vai estudando, entendendo o que lendo algumas obras de como aplicar, de que a gente tem que se preparar para ser um médium passista,
o sopro também pode ser utilizado por qualquer um de nós. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino pode manifestar-se em ação. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. De novo, aquela palavrinha que a gente fala em diversos estudos de capítulo. Preciso é que a gente tenha vontade de auxiliar, vontade de melhorar, vontade de crescer moralmente. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto. Eu li o capítulo lá que a Teresa estudou com a gente, o capítulo do sopro, eu quero ser um médium de cura e quero utilizar o sopro. Tá, rapidinho, tá, já vou aplicar. Não, tá? Não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Olha essa palavra, preço alto, né? Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pela realização que atingiram, ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Esse é o preço alto. Para nós ainda, seres humanos ainda a caminho da evolução, né? O preço alto que ele diz aqui, talvez ele esteja falando da renúncia a algumas coisas da nossa vida. Porque, para eu poder estudar mais profundamente de como funciona a terapêutica através da cura através do sopro, curador, eu preciso me dedicar todas as noites da semana durante 6 meses. Hipotético, tá? Não existe esse time de curso. Para eu fazer esse estudo, primeiro eu vou ter que querer. Eu vou ter que estar disposto a passar as minhas noites. Isso já é a renúncia a alguns outros momentos que eu tinha durante as noites. Eu vou ter que me dedicar, me esforçar, conservar a pureza da boca, não ser maledicente, ou seja, a santidade das intenções, né? Eu vou ter que melhorar em mim algumas coisas. E isso vai do esforço diário, porque a gente não consegue melhorar do dia para a noite. Então, ainda mais a pureza da boca, a pureza dos pensamentos, a pureza das intenções. Difícil? A gente renúncia, vontade, aplicação, melhoria. É trabalhoso, como Alfredo está explicando aqui para André Luiz e Vicente. Compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio e a mente reta ao falar o bem, boca habituada a falar o bem, tá, gente? Com abstenção do mal, a mente interessada em auxiliar. Olha quanta coisa que a gente tem que ter para ser um terapeuta de sopro, curador aqui na Terra. Mente reta, abstenção do mal, estômago sadio. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Olha que interessante, então não são só os espíritos desencarnados, como eles, que aplicam essa terapêutica. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isto não é novo. Isso não é da época aqui que foi escrito o livro, em torno de 1945 a 50.
Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso no campo da paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições nesse particular. E nós também, né, gente? Estamos aprendendo coisas maravilhosas na nossa casa de oração. Tanto assim que, chefiando este poço, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos, né? Então aqui ele comenta do esforço que ele tem, chegou em condições não muito boas ao posto de socorro no seu desencarne, mas teve a vontade, a decisão de aprender e melhorar. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Então agora André Luiz, num tete-a-tete com Aniceto, vai, como sempre, manifestar a sua surpresa dessa propriedade que ele não conhecia até então, porque não foi falado lá na obra Nosso Lar, e agora ele está trazendo para a gente essa ideia, está trazendo para a gente a ideia do que ele está aprendendo, que é super novo para ele. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Ele está se referindo à criação do mundo, né? Que tem na Bíblia, na obra Gênese, também de Allan Kardec. Então, não é uma coisa da nossa religião, que é uma religião bem nova. Então, isso já foi dito lá no Antigo Testamento. Então, Deus criou a forma e assoprou-lhe, e com esse sopro trouxe o fôlego da vida. A gente presencialmente pode discutir, pegar o Antigo Testamento e pegar a Gênese para se aprofundar, mas conforme eu falei, aqui eu iria usar uma linguagem mais simples, até porque para explicar isso a gente teria que tocar na matéria fluido cósmico, universal, éter divino, e aí fica mais complicado de a gente interagir até porque aqui a gente não está interagindo, né? Continuando aqui, referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com a intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Lembra a mãe que assopra com muito amor para curar aquela dor, aquele ardido do metiolate? É a emanação do amor, do sopro de uma mãe que cura aquele ardor. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Lembra quando ele foi recolhido ao Nosso Lar? E depois de recuperado, ele trabalhou no Ministério do Auxílio? Então, temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se voltam a essa modalidade de cooperação, naquelas câmaras regeneradoras. Lembram-se?
No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Ou seja, é uma nova forma de passe. O passe também é aquela intenção de amor e cura de pessoas com boa vontade, com intenção de auxílio e reconfortar o próximo. Para finalizar o capítulo, esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro. Ele queria ver uma exemplificação mais concreta, né? Mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu nosso instrutor sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Então, gente, muito provavelmente no próximo capítulo ou em algum outro, ele vai exemplificar mais concretamente, porque agora, já que eles vão para a prática, bem possível que a gente tenha no próximo capítulo algum exemplo de como isso irá funcionar no plano espiritual. É a primeira vez que eu gravo um vídeo de um estudo compartilhado. Tentei fazer o máximo para não ultrapassar meia hora de estudo, para não ficar maçante, mas eu tô vendo ali que já foram quase 32 minutos. Vou subir na plataforma esse vídeo no horário da nossa aula, e se vocês quiserem comentar depois lá no nosso grupo de estudo, fiquem à vontade, e até inclusive para me dar sugestões de como melhorar o vídeo, se vocês não estão ouvindo muito bem, alguma outra plataforma que a gente possa gravar nesse momento de recolhimento que a gente tem passado, tá? Então essa é a forma que sugeriram pra gente compartilhar e não parar essa sintonia que nós temos, que é tão gostosa, né? Tô sentindo bastante falta de todos vocês nas segundas-feiras e nas terças, que são os dias que eu costumo frequentar a Associação Irmão Marcos. Uma boa noite a todos, muito obrigada pela paciência com esse meu aprendizado, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão. Que Deus abençoe a cada um.